Está en sintonía con HCJB La Voz de los Andes, transmitiendo desde Quito, capital de la República del Ecuador, en la América del Sur. Noite após noite, a voz amiga da HCJB, a voz dos Andes, te acompanha e te anima. São 19 horas e 30 minutos em Quito, Equador, de onde transmitimos 21 horas e 30 minutos no Brasil, horário oficial de Brasília. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Um abraço, amigos. Aqui estamos novamente, graças a Deus. Aqui temos uma cartinha que vem da cidade de Vista Alegre, Rondônia. É com muito prazer que escrevo para esse programa através da Bíblia, para dizer que ele tem sido uma bênção na minha vida. Suas palavras enchem o meu coração de alegria. Muito obrigado, ouvinte. Muito obrigado e volte a nos escrever. Vamos lembrar o endereço dentro de aproximadamente 30 minutos, para que outras pessoas também nos escrevam. Mas agora vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tuas bênçãos, Senhor, porque tu continuas nos falando, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, através da tua palavra, teu Santo Espírito que nos ilumina, Senhor, continua nos abençoando, principalmente agora quando nós vamos entrar em contato com a tua palavra, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Pessoal amigo, vamos voltando assim ao livro de Jeremias. Aqui está o profeta das lágrimas falando ao povo de Deus num tempo de julgamento. O profeta Jeremias é o único profeta que está transmitindo o recado divino contra muitos falsos profetas que na época procuravam agradar ao povo somente. Vamos ler assim o versículo 16 do capítulo 27. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvidos, servi ao rei de Babilônia, e vivereis, porque se tornaria esta cidade em desolação? Porém, se são profetas, e se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor. Que orem ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor, e na casa do rei de Judá e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas do mar, dos suportes e dos restantes utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, não levou quando deportou de Jerusalém para a Babilônia, e Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, assim como a todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, isso diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. A Babilônia serão levados, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então os farei trazer e os devolverei a este lugar. O prezado amigo Nabucodonosor já havia levado os cálices e vasos de ouro do templo de Jerusalém, e tudo indicava que ele voltaria para levar o resto. Quanto a isso, o profeta não tinha dúvida, pois Deus lhe havia falado sobre isso. O povo de Judá sempre duvidou das palavras do profeta.
Porém, não houve assim uma predição do profeta que não se cumprisse literalmente. O povo de Judá não podia crer que Deus permitisse que os judeus ficassem debaixo do jugo de Nabucodonosor. Eles não podiam crer que o templo fosse profanado, destruído ou saqueado. Mas tudo isso aconteceu como havia profetizado Jeremias. Há muita gente por aí entrando na igreja uma vez por outra, ou 2 vezes por semana, e se considerando isenta de qualquer problema ou perigo só por isso. Mas não tem cabimento nenhum. Não devemos confiar nas coisas nem nas coisas religiosas. Devemos confiar em Deus. E devemos ter o cuidado de andar de acordo com a sua palavra, pois pelo contrário estaremos debaixo do seu julgamento. Vamos ler agora, prezado amigo, a partir do versículo 1 do capítulo 28. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4º do 5º mês, Ananias, filho de Zur, e profeta de Gibeon, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei de Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia. Eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: amém, assim faça o Senhor. Confirme o Senhor as tuas palavras, com que profetizaste, e torne ele a trazer de Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Prezado amigo, aqui nós temos 2 profetas, Jeremias, o profeta de Deus, e Ananias, um falso profeta, que só fala para agradar o povo. Ele não está dando a mensagem de Deus, mas a sua própria palavra. Então, quando ele diz que dentro de 2 anos os utensílios levados por Nabucodonosor estão de volta a Jerusalém, estarão de volta à terra de Judá, ele trazia uma mensagem muito boa, muito bonita, muito agradável, porém não era verdade, pois não era este o plano de Deus. A mensagem não vinha de Deus. O profeta Jeremias disse que se aquilo fosse verdade, era uma coisa muito boa. Não havia nada mais agradável que acontecesse exatamente aquilo. Porém, disse que o plano de Deus era um outro, era bem outro. E Jeremias diz o seguinte a partir do versículo 7. Mas ouve agora essa palavra que eu falo a ti e a todo o povo, para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta de fato enviado de Deus. Então o profeta Ananias tomou os canzis do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou. E falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor: deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou os canzis de sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a este a palavra do Senhor, dizendo: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, canzis de madeira quebraste, mas em vez deles farás canzis de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações para servirem Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o servirão.
também lhe dei os animais do campo, disse Jeremias o profeta ao profeta Ananias. Ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra. Morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Bem, amigo, Jeremias estava usando canzis de madeira. Canzil é a mesma coisa que ganso, ou pau de canga, ou de jugo. Jeremias usava para mostrar simbolicamente que o povo deveria se submeter ao jugo de Nabucodonosor por ordem divina. Então esses paus, ou canzis, foram quebrados violentamente pelo falso profeta Ananias, que os tirou do pescoço de Jeremias. Então Jeremias diz que só um profeta verdadeiro é que pode pregar paz, mas quando Deus assim o ordena. E disse a Ananias que em vez de Nabucodonosor colocar sobre o povo de Judá um jugo de madeira, colocaria agora um jugo de ferro. E que ele, Ananias, morreria naquele mesmo ano, o que de fato aconteceu. E o versículo 15 merece ser destacado, pois diz assim: disse Jeremias o profeta ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Prezado amigo, quanto mal faz um falso profeta a um povo. Do outro lado, um profeta verdadeiro, que fala pelo Senhor, faz um grande bem ao povo. Ele diz a verdade, somente a verdade. Vamos adiante, vejamos agora a partir do versículo 1 do capítulo 29. São estas as palavras da carta que Jeremias o profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Eleazar, filho de Safá, e de Gemarias, filho de Gilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia Nabucodonosor, rei de Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, e eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Prezado amigo, que bela carta Jeremias escreveu para o povo de Judá, já cativo na Babilônia. Aconselhou o povo a se multiplicar
a fim de não se extinguir à semelhança de outros povos. Aconselhou o povo a procurar promover a paz da cidade, do seu cativeiro na Babilônia, e orar pela paz deles no cativeiro. E também a buscarem o Senhor de todo o coração. No cativeiro eles iriam aprender muitas lições importantes para as suas vidas. Estes versículos 12 a 14 são de muito conforto, pois assim diz o Senhor: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vamos continuar, prezado amigo, lendo a carta aqui do profeta Jeremias, agora a partir do versículo 15. Vós dizeis: o Senhor nos suscitou profetas em Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e falo-os-ei como a figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Persegui-los-ei com a espada, a fome e a peste. Falo-os-ei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto e de assobio, e opróbrio entre todas as nações para onde os tiver arrojado. Porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor todos os dias do exílio que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá, que estão em Babilônia. O Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo. Porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Prezado amigo, a não ser que os homens se arrependam dos seus pecados e os abandonem, Deus os confrontará, Deus os julgará, mais cedo ou mais tarde. Não pensemos que as coisas não estejam sendo registradas no livro de Deus. Ele tudo conhece, Ele tudo sabe, Ele tudo registra. Só o sangue de Jesus Cristo é que pode nos purificar de todo pecado. Prosseguindo aqui com a leitura, no versículo 24, lemos o seguinte: a Semaías, o Nemalita, falarás dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, porquanto enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor te pôs por sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo homem fanático que quer passar por profeta, para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendeste a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer: há de durar muito o exílio. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Sofonias, o sacerdote, leu esta carta aos ouvidos do profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: manda dizer a todos os exilados: assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Nelatita. Porquanto Semaías vos profetizou, não havendo eu enviado,
e vos fez confiar em mentiras, assim diz o Senhor: eis que castigarei a Semaías, o Nelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Prezado amigo, os falsos profetas sempre existiram e eles têm enganado a muitos. Nós temos observado como os falsos profetas e falsos sacerdotes surgem hoje em nossos dias. Eles não estão procurando levar o povo ao arrependimento dos pecados, eles não estão procurando levar o povo à comunhão com Deus para serem abençoados, espiritual e materialmente, mas querem resolver os problemas materiais apenas com recursos materiais e humanos. Como é fácil de se ver aqui no caso de Judá, o problema do povo é de ordem espiritual, pois o povo estava aqui andando longe de Deus e da lei do Senhor, e por isso veio o castigo. Os falsos profetas queriam fazer guerra contra Nabucodonosor, exatamente contra o homem que Deus levantou para aplicar a disciplina justa e correta no povo, para que o povo abandonasse o pecado e voltasse para Deus, para tudo voltar à normalidade. Porém, os falsos profetas buscavam a solução meramente política para os problemas de ordem espiritual e moral, enquanto Jeremias, o profeta verdadeiro, concitava o povo ao arrependimento, ao abandono do pecado. Os falsos profetas incitavam o povo para a rebelião contra Nabucodonosor, usando para isso qualquer meio, inclusive o próprio crime e o assassinato. O mundo, prezado amigo, os povos, as nações e as pessoas estão sob o domínio de Deus. Ninguém escapa das mãos justas e poderosas de Deus. Ignorar a ação de Deus nos acontecimentos do mundo, nos problemas do país, nas grandes vitórias da nação também, é ser ateu, é viver como se Deus não existisse. Ou então como um deísta, que acha que Deus existe, mas que está lá muito longe, está no infinito, que deixou tudo aqui ao léu da sorte, ao salve-se quem puder. Prezado amigo, pelo que nos mostra a Bíblia, Deus está presente em toda parte, está agindo, atuando de uma forma ou de outra, segundo os seus propósitos, e segundo as nações, segundo a situação moral e espiritual do povo. A Deus devemos nos submeter, às suas leis, aos seus ensinos, às suas verdades santas, devemos pregar para o povo, para que o povo conheça o seu Deus e se volte para Deus, para que receba a bênção espiritual e também a bênção da paz e da segurança. Na sua carta, Jeremias, que era o conhecedor dos planos de Deus, pois estava vivendo em obediência ao Senhor e recebia a sua mensagem e a transmitia com fidelidade. Pois bem, Jeremias aconselhou o povo a procurar a paz da cidade, para onde foram desterrados, e que deveriam orar por ela ao Senhor, deveriam interceder em favor da cidade, para que na paz tivessem a paz. E disse ao povo que não ouvisse a voz dos falsos profetas. Jeremias diz assim no versículo 8: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor, mas os profetas que não falavam em nome de Deus. Esses profetas, prezado amigo, concitavam o povo à rebelião, em vez de buscarem a paz da cidade onde estavam morando. Esses falsos profetas estavam mentindo diante do povo, criando problemas para o sofrimento do próprio povo. Um dos principais deles é chamado Semaías, e por isso Deus diz no versículo 31: porquanto Semaías vos profetizou, não havendo eu enviado, e vos fez confiar em mentiras, assim diz o Senhor: eis que castigarei a Semaías, o Nelamita, e a sua descendência, porque pregou rebeldia contra o Senhor.
Prezado amigo, há muitos profetas verdadeiros em nossos dias, há muitos pregadores que estão com a Bíblia aberta, pregando o Evangelho, concitando e convidando o povo ao arrependimento, a buscarem a Deus em espírito e em verdade, mas há muitos falsos profetas por aí que estão pregando seitas e religiões, que estão ensinando doutrinas dos homens e não de Deus, e por isso mesmo enganando a muitos. Esses profetas não atacam o pecado, não mostram ao povo que o pecado suscita a ira de Deus, que o homem não pode viver a revelia da vontade de Deus, que todos nós devemos nos submeter ao Senhor. De forma que essa é a situação do mundo, essa é a situação do povo. Devemos, pois, buscar a Deus em espírito e em verdade, com o espírito quebrantado e com o coração arrependido. Porque é assim que nós podemos receber de Deus a bênção de que nós necessitamos, de que nós carecemos. A bênção para o povo e para a nação vem através do reconhecimento do verdadeiro Deus e da obediência à sua palavra. Bem, amiga, é tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. This is the Voice of the Andes radio station HCJB, heralding Christ Jesus' blessings in 13 languages around the world from Quito, Ecuador in South America. For a copy of our international program schedule, write to HCJB, Box 691, Quito, Ecuador.